aqui tem medo de improbidade? Acho que esse medo já passou na mente de cada um de vocês que trabalham com a administração pública. E nessa tarde, como é a perspectiva desse curso, irei contar também uma história para vocês sobre a origem desse medo e pensarmos qual é o passado, qual é o presente e qual é o futuro que esperamos da improbidade administrativa no Brasil. Começo contando uma lenda muito antiga, de um reino muito distante, o reino de Sião, localizado na Ásia. Naquele reino, havia uma tradição do rei presentear seus súditos mais leais com um presente, um elefante branco. Esse elefante branco era bastante raro, e em razão dessa raridade, ele era considerado, portanto, um animal sagrado. Quem recebia esse presente tinha que cuidar com todo amor e honra ao rei, cuidar desse pequeno animal. Essa raridade impunha a essas famílias agraciadas com presente algumas obrigações. A primeira delas, por se tratar de um animal raro e sagrado, ele não poderia ser colocado para trabalhar. Por se tratar de um presente do rei, ele não poderia ser vendido, trocado ou emprestado. Logo, o que sobrava para essas famílias? Apenas cuidar, alimentar e proteger esse animal. Só que convenhamos, pessoal, cuidar de um animal deste porte, dessa raridade, e ainda sendo considerado sagrado, não era uma tarefa fácil. Muitos e muitos recursos eram despendidos por essa família para manter esse animal vivo. Na verdade, esse era um presente meio grego, né? Mas parecia um estorvo, já que, no final das contas, o animal não servia para absolutamente nada. Essa lenda que eu contei para vocês foi incorporada na nossa tradição brasileira. Até porque quem aqui nunca ouviu a expressão "e essa obra virou um elefante branco", não é verdade? Em nosso passado, os antigos gestores deixaram para nós verdadeiros elefantes brancos de presente. Mas naquela época, no nosso passado, os agentes públicos não tinham tanto medo de improbidade. Na verdade, não havia tanta fiscalização, os órgãos de controle não eram tão presentes e não havia uma lei específica regulamentando, responsabilizando e punindo aquele gestor público, aquele agente público que, porventura, fosse incompetente, fosse corrupto, ou que criasse pontes e estradas que não levam para lugar algum. Vocês mesmo imaginam que, vindo para Belo Horizonte, devem ter visto pelo caminho algum elefante branco. Ou melhor, alguma estrada, alguma ponte que não leva a lugar nenhum. Por que ter medo se nada aconteceria? Se ninguém seria responsabilizado? Por que ter medo se podia ser incompetente, que estava tudo tranquilo? Por que ter medo se podíamos deixar esse BO para a próxima gestão que lide com essa incompetência? Coincidentemente, no dia 2 de junho, amanhã, comemoramos 30 anos da vigência da Lei de Improbidade Administrativa. Há 30 anos atrás, em 1992, o governo federal levantou a bandeira. Aqui no Brasil, não vamos admitir mais corrupção. Aqui no Brasil, não vamos mais admitir propina, incompetência, mau uso da coisa pública, desvio de dinheiro. E, coincidentemente, o presidente que sancionou essa lei, naquele mesmo ano, vocês já lembram, né? Vocês sabem o que aconteceu com ele.
A verdade é que, quando a gente olha para o nosso passado, a gente vê que ele manchou o nosso presente. A gente fica olhando, né, várias obras, várias condutas que nos incomodam enquanto cidadãos. Causam indignação, causam revolta na gente. E esse mesmo sentimento ele acabou sendo transposto para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para o Judiciário. E, de fato, a gente tem que responsabilizar aquele que age intencionalmente para prejudicar a coisa pública. Mas, a bem da verdade, a realidade, o presente, não foi bem assim. Hoje, o que nós vivemos é uma verdadeira caça às bruxas. Quem aqui não tem medo de ter seu telefone grampeado? Quem aqui não tem medo de ter sua conta bancária bloqueada? Sua casa, seu carro penhorado? De perder o cargo público que tanto sonhou e lutou para passar em um concurso público? Ou de se tornar inelegível, não poder concorrer a nenhum cargo político por anos e anos e anos? Esse é o nosso presente. Aqui no Brasil, o que a gente via é o quê? Qualquer erro deve ser punido. E com duras penas, convenhamos. Mas isso causa uma certa perplexidade na gente. Por quê? Porque vamos punir condutas que não geram prejuízo para a sociedade? Por que vamos punir condutas que não causam dano ao erário ou que não causarem enriquecimento ilícito de ninguém? Quem aqui nunca errou? O erro não é da nossa natureza humana? A gente não erra na nossa casa, com a nossa família, com o nosso esposo ou esposa, com os filhos, com um amigo? Mas, na administração pública, ninguém pode errar, porque se errar, vai sofrer uma penalidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa nisso, esse medo veio travando, engessando a administração pública. Porque, pensem só, como que a gente vai trazer uma nova tecnologia, trazer uma nova ideia, uma nova solução, se a gente pode responder por improbidade se alguma coisa der errado? Tem gente que tem medo de aplicar a nova lei de licitação, que é extremamente benéfica para os órgãos públicos. Tem medo porque não sabe que responsabilidade vai sofrer. Esse medo acabou nos congelando, nos paralisando. Mas é certo que a gente não quer voltar para o nosso passado. E aí, com uma iniciativa legislativa, no final do ano passado, houve a promoção de uma reforma na Lei de Improbidade por meio da Lei 14.230, de 2021. Essa nova lei veio trazer segurança jurídica para aqueles que trabalham com a administração pública. A partir de agora, vai ser responsabilizado quem, de fato, intencionalmente, com vontade, com dolo, agir com desrespeito à coisa pública. Quem causar dano ao erário, quem se enriquecer à custa do dinheiro do povo, quem violar intencionalmente o princípio da legalidade, da eficiência, da transparência. Essa é a nova proposta da Lei de Improbidade. E inúmeros são os benefícios trazidos por essa nova lei justamente para assegurar essa segurança jurídica. Pensemos bem, agora não vamos ter mais bens bloqueados do agente público automaticamente com a mera propositura de uma ação de improbidade. Agora o Ministério Público e o juiz têm que reconhecer o perigo de dano. E aí demonstrar a necessidade de proceder àquele bloqueio. Agora, mudou o prazo prescricional. Antes, a gente considerava aí 5 anos, por exemplo, do fim do mandato. Agora são 8 anos contados a partir da ocorrência do fato. Prazo prescricional. Olha que maravilha essa novidade. Quem aqui não se imagina refém de um judiciário moroso, que gasta aí anos e anos e anos para decidir uma ação de improbidade?
Imagina, né, acordar e dormir e acordar todos os dias pensando, que dia será que vai sair a sentença? Será que vai ser julgado improcedente? Será que eu vou ser absolvido? Isso traz uma certa tranquilidade. Outra vantagem, regulamentando aí um acordo de não persecução civil. Caso a parte realmente tenha cometido algum erro, que ela possa fazer um acordo que seja benéfico. E, por fim, a gente tem também uma grande novidade, que é um novo escalonamento de punição. Agora, condutas graves vão ser punidas de forma mais rigorosa. E acredito que tenha que ser a forma, de fato, como deve ser punido. E condutas mais leves vão ser também julgadas de forma mais leve. O último ponto também para falar, o artigo 11 da Lei de Improbidade, ele passa a ser um rol taxativo. Isso também é um benefício, principalmente para vocês que são procuradores. Então, a mera violação genérica à lei também não é mais passível de ser objeto de uma improbidade administrativa. Então, notícias como essas, que às vezes nos causa um certo espanto, elas não vão mais existir. Vamos ter mais segurança para agirmos. O medo, gente, o medo continua sendo importante, esse certo temor. Porque a gente não quer deixar para as futuras gerações os elefantes brancos que nós vimos no nosso passado. Mas, obviamente, para aquele que trabalha com respeito à coisa pública, corretamente, dentro da legalidade, não há por que ter medo. Não vamos deixar nos paralisar. Não vamos deixar que a administração fique parada frente às inovações pelo medo. E aqui, deixo meu recado final. Transformem todo o medo de vocês em ação. Promovam essa mudança na administração pública. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde.